21 de abril, dia de Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido pelo apelido de Tiradentes, consagrou-se por sua participação ativa na Inconfidência Mineira. Tragicamente, ele foi o único dos envolvidos no movimento a receber a pena de morte, uma vez que os outros envolvidos foram perdoados pela coroa portuguesa. De uma família de origem humilde, Joaquim José nasceu na capitania de Minas Gerais em 12 de novembro de 1746. Com a morte prematura dos pais, Joaquim José precisou exercer inúmeros trabalhos ao longo de sua vida, como a de dentista amador, função que lhe deu o apelido de Tiradentes. Ele também havia trabalhado na mineração, porém foi no posto de alferes, nos quadros da Cavalaria Imperial, que Tiradentes alcançou certa estabilidade. Apesar de pouca instrução, ele era um republicano convicto e adepto dos ideais do iluminismo. A insatisfação dos inconfidentes era nítida naquela época, então eles estavam planejando assassinar o governador da capitania e proclamar o republicanismo. Tiradentes era um dos envolvidos na conspiração, pois além de ser um defensor dos ideais iluministas, também havia sido prejudicado pela gestão do Visconde de Barbacena. O movimento conspirado pelas elites mineradoras, entretanto, não chegou a acontecer. Todos os envolvidos foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, que optou por denunciar o movimento para se livrar das dívidas pessoais que havia adquirido com a coroa portuguesa. Assim, em 1789, o Visconde de Barbacena suspendeu a derrama e prendeu os envolvidos na conspiração, entre eles Tiradentes. A prisão de Tiradentes e outros inconfidentes ocorreu após uma investigação. O processo de julgamento dos envolvidos na Inconfidência estendeu-se por 3 anos. Todos os outros envolvidos negaram a sua participação, exceto Tiradentes, que reconheceu abertamente seu envolvimento. Alguns historiadores também afirmam que durante o interrogatório muitos dos envolvidos denunciaram o papel de Tiradentes na conspiração. A sentença dos inconfidentes saiu em 1792 e determinava a pena de morte por enforcamento. Entretanto, por intermédio da rainha Dona Maria I, 9 dos envolvidos na Inconfidência foram perdoados e condenados a serem expulsos do Brasil, enquanto a sentença de morte foi mantida apenas a Tiradentes. Atribuiu-se a esse fato 2 possibilidades. A primeira, que a sentença só foi mantida a Tiradentes porque ele não pertencia à elite mineradora e, portanto, não possuía influência na coroa. A segunda possibilidade, levantada pelos historiadores, é de que, por falar abertamente do seu envolvimento na conspiração durante o interrogatório, Tiradentes foi considerado um elemento perigoso pela coroa e, por isso, deveria ser eliminado. Assim, Tiradentes foi usado como bode expiatório pela coroa portuguesa. Ele foi enforcado na manhã de 21 de abril de 1792, na cidade do Rio de Janeiro. Para demonstração de força da coroa, logo após o enforcamento de Tiradentes, seu corpo foi esquartejado em 4 partes e espalhado pela estrada de acesso a Ouro Preto. Sua cabeça foi exibida em uma estaca colocada na praça central da cidade. A figura de Tiradentes permaneceu esquecida durante o resto do período colonial e no período imperial. A imagem de Tiradentes como herói foi construída com a proclamação da República. Tiradentes foi reconhecido pelos republicanos, portanto, um herói nacional. A data do dia 21 de abril foi estabelecida como feriado. Se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria pelo Brasil. Tiradentes. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da história de Joaquim José da Silva Xavier, nosso herói nacional conhecido como Tiradentes. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha e compartilhar com os amigos. Beijo no coração e até a próxima.